letras que curam. Bom dia a todos os nossos ouvintes que acompanham a programação da Rádio e TV Menorá, que entra no ar aí pela FM a 102,7, Rádio Interativa, e também pelo aplicativo Pão Judá e também pelo Facebook, né? De segunda a sexta-feira, o programa Vento Sul tem sido a sua companhia a partir das 9 horas da manhã. E hoje nós temos esse quadro, Letras que Curam, né? E como convidado especial de hoje, a Juliana Alves de Palhoça, Santa Catarina. Bom dia, Juliana, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia, Neuza. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada. Que legal. Muito obrigado aí pela sua participação, né? Pela sua disponibilidade desse horário aí, estar disponível para participar do programa. Mas, Juliana, nós hoje, nesse quadro, nós temos como tônica para falar um pouco da história da música que faz parte, né, do gênero humano, que faz parte do nosso dia a dia. Hoje, se você, por exemplo, no secular mesmo, né, Neuza? Você vai trabalhar no secular, você já está com o celular, já está com o fonezinho de ouvido, né? Algumas décadas atrás, o celular não era tão presente, né, na vida humana como é hoje, mas tinha o rádio, tinha aquela... Sim. Eu me lembro assim, quando meus avós tinham aqueles radinhos assim de bolso, aqueles radinhos de pilha, né? Então, realmente, assim, o som, né, faz muito parte do gênero humano. E eu queria aqui deixar a Juliana aqui à disposição para compartilhar um pouquinho, Juliana, sobre esta área da música. Como é que surgiu a música na tua vida? E fala um pouquinho da tua pessoa, assim, quem é a Juliana Alves, aí para os nossos ouvintes aí te conhecer, Juliana? Fica à vontade. Então tá, meu nome é Juliana e atualmente eu moro aqui na cidade de Palhoça e eu toco violão, vai fazer 14 anos. Já fez, na verdade, 14 anos que eu toco violão. Eu comecei com 7 anos de idade e aonde me despertou mais a música, por incrível que pareça, foi quando a gente se mudou. E eu creio que a música fala muito com a gente, né? É verdade. E eu lembro que em 2005 a gente foi morar aqui numa cidade que era lá no Rio Grande do Sul, chamada Erechim. E eu lembro que era bem longe, assim, que eu tava da minha família natural. Era uma cidade que a gente não tinha nenhum parente. E então a música falava muito comigo, e principalmente com as minhas emoções. Então cada música que eu ouvia, cada hino, enfim, que eu ouvia me lembrava alguma saudade do que ficou para trás, ou da avó, ou daquilo. Eu lembro que sempre me passava assim essas lembranças. E daí me veio a vontade de começar a tocar violão, né? Que eu gostava muito de violão, eu ouvia as pessoas cantar e eu comecei a fazer. Como a gente ia embora, a gente levou muita fita cassete, aqueles videocassete. E daí eu ficava ouvindo os irmãos cantando na igreja, porque essas fitas cassete era filmados cultos, né? E daí eu ficava rebobinando e sempre com o braço do levita, no caso do violão, né? Pra copiar em casa, daí tinha violão em casa, daí eu sempre queria copiar. E na verdade, o violão que eu tinha era que a minha mãe ia começar a fazer aula de violão com a Neuza. Olha só, e nunca fez. Só fez uma aula. E daí ela tinha violão, porque ia começar, enfim, fazer as aulas, mas no fim, né, viemos embora. Daí, enfim, comecei a tocar, daí nisso, lá na igreja que eu congregava, só tinha uma pessoa que sabia tocar violão, e eu ficava sempre copiando ele, assim, imitando os braços. E daí eu era muito orgulhosa também de pedir, como também a pessoa trabalhava, não tinha muito tempo para me dar aula, né? E daí, enfim, eu comecei a copiar, e minha primeira nota foi sozinho. Ele só me auxiliava, assim, tá certo, tá errado, é isso aí. Mas eu aprendi praticamente com as fitas cassete que eu assistia e assim, vendo, tocando na igreja, algo desse tipo, assim. Eu vi que foi algo muito natural, porque depois que tu pega ali uma nota, 2 notas, já canta uma música, só vai. Com certeza. Né? E daí também não tinha, na época, internet, todo esse auxílio, né? Não tinha, né, condição. Não sei, acho que até tinha. Era em 2005. Mas, enfim, a gente vê que realmente foi Deus, assim, parece que aflorou aquilo, né? Verdade, e como a música, né, Neuza, ela traz, assim, pra gente, assim,
que acaba aprendendo a gostar de um instrumento e de cantar, a gente vai se descobrindo, né? Que nem a Juliana descobriu a primeira notinha e aquilo ali foi apenas uma abertura para descobrir tantas outras notas que vêm. Aí tu já começa a aprender os tons, os subtons, enfim. Mas como a música, assim, ela tem um papel importante, né, Juliana, na nossa vida, porque através da música ela nos motiva a tomar decisões na vida, né? É verdade. Pode observar assim, uma pessoa que ela é depressiva mesmo, a tendência dela ela não foge daquelas músicas melancólicas, né? Ela procura aquelas músicas melancólicas e aquelas músicas melancólicas vai tomando uma parte tão forte, né, na mente da pessoa e no coração da pessoa, que a pessoa ela não consegue decidir sair daquele ciclo, né, Neuza? E assim quando a música também é uma música mais extrovertida, enfim, né, mais balada, né, Neuza? É verdade, assim, eu tenho um comentário para fazer. É uma loja, assim, de grande destaque nacional. Eu fiquei sabendo, lendo uma reportagem sobre eles, que eles usam, assim, na parte dos departamentos ali, das roupas e calçados e tudo, eles usam músicas, assim, bem agitadas, porque aquilo impulsiona as pessoas a comprar. Então são músicas assim com mensagem subliminar, né? Todas as músicas, se a gente for ver, tem mensagem subliminar, e essas músicas impulsionam as pessoas, agitam as pessoas, né? E alegram as pessoas e te dá uma sensação de que tu é aquilo que é o suprassumo, né? Então a gente vê que a música realmente ela influencia muito, né, na nossa vida. E pode ver, né, Juliana? A Juliana aí é uma jovem aí que está hoje, né, a serviço do Senhor, né, conhecendo ali as letras que curam, que promovem libertações. Talvez já teve experiência ou conhece pessoas que têm experiência, né, que já teve no passado. Ela está no meio daquela música assim, todo mundo naquelas baladas, né, todo mundo sorrindo, todo mundo gritando, todo mundo muito alegre. Depois que sai daquele ambiente, aí a pessoa cai na realidade. O vazio volta, a tristeza volta, o pânico volta, o medo volta, né? Então, como a música, ela é importante você ouvir a música certa, com a letra certa, algo que vai restaurar, que vai transformar. E eu queria que a Juliana falasse um pouquinho sobre a importância da música na vida do jovem, na tua vida, Juliana, o papel importante que ela fez e está fazendo. Fica à vontade, Juliana. Então, hoje, se a gente for parar para pensar, todo lugar que a gente vai tem música. A gente vai no mercado, tem música, a gente vai na fruteira, tem música, tudo tem música. É como a Neuza falou, aquilo muitas vezes vai estar ali, mas vai te impulsionar a você fazer algo, né? E então ali, por exemplo, chegou na minha adolescência, assim, óbvio que eu escutei vários cantores, a gente quer conhecer, a gente quer ouvir, tem músicas lindas que a gente ouve, assim, meu Deus, assiste um filme, no final uma música, assim, tu marcante, chora, aquilo marca, né, muitas coisas, né, se a gente vai ver num momento mais importante da nossa vida, por exemplo, um casamento, né, um aniversário, é tocado música quando vai entrar, tipo, os momentos marcantes, aquilo muitas vezes impregna. Então, até se a gente vai casar, a gente quer uma música marcante, a gente quer uma música bonita, né? E eu vejo assim como isso fala com a gente, sabe? E como a gente tem que analisar muitas vezes aquilo que eu tô ouvindo, qual é a letra daquilo, né? Porque tem muita gente, por exemplo, que gosta de ouvir espanhol, inglês, mas nem sabe muitas vezes que tá cantando, que tá pronunciando, né? Porque, óbvio, que tem muitas músicas hoje que realmente tem uma letra de fundamento, mas isso é de anos atrás. Hoje em dia, infelizmente, não tem nada. Então eu tenho que escutar algo que me edifica por dentro, algo que realmente vai fazer com que eu reflita. Porque tem músicas, assim, principalmente louvores, assim, que a gente ouve, pá, isso aí era pra mim, né? A gente ouve aquilo entranha dentro de ti, né? E eu vejo que como isso foi muito importante, né? Quando na minha adolescência eu comecei a investir mais, tipo, em instrumentos. Daí depois eu vi, assim, que já tava o violão. Daí eu lembro que chegou ali a fase dos 12 anos, 13 anos, eu queria muito aprender violino. Porque eu tinha visto um filme de um menino que tocava violino. E aquilo, assim, entrou dentro, pra te ver, né? O poder que a música faz, sabe? É verdade. E eu comecei a tocar violino. Daí eu comecei a cantar os louvores no violino, né?
E eu lembro assim, fui pro violino, daí logo do violino já fui pro teclado, daí logo depois já fui pro baixo, que daí às vezes tu tava cantando na igreja, algo assim, o irmão faltava, por exemplo, do baixo, daí tu ia lá. E comecei a introduzir outros instrumentos, entende? Então foi a época que eu mais aprendi a tocar, foi na minha adolescência. Porque eu vi que aquilo ia preenchendo, eu vou aprendendo aqui, vou aprendendo ali, e não fica aquela coisa que tu não sai da tua área de conforto, assim, tu vai explorar. É um desafio, né, Ju? Exatamente, é. Então tu não fica naquilo, daí tu quer sempre cantar os mesmos hinos, alguma coisa, mas instrumentos diferentes. Olha só. Daí tu vai se dedicar, né? Verdade. E falando assim, a questão de dedicação e saber o que está ouvindo, né? Às vezes a letra ela é numa outra língua, né? Por exemplo, é uma língua lá inglesa, espanhola, e aí você não sabe a interpretação e nem sempre aquelas letras edificam, né? E é por isso que eu queria aqui fazer um comentário aqui, né? A respeito desse material aqui, a visão musical, né? E também esse CD aqui, CD Levitas, que tem um conteúdo fantástico, né, Neuza, que vai instruir e ajudar a todos aqueles que têm algum dom, alguma aptidão aí para ser instrumentista, ou para ser vocalista, né, ou para ser ministro de louvor. Com certeza esse material é um material de cabeceira, né, Neuza? É verdade, sim. O Visão Musical, ele é uma releitura ali, né, do CD Levitas. O CD Levitas tem várias ministrações, né, mas o que Deus pensa da música, né? E a inspiração da música, a classificação, né, da música, como efetuar o louvor na casa de Deus, tudo isso assim, essas literaturas aí, elas explicam, né, para nós. E é muito legal porque traz bastante curiosidade, né, Marcos? Com certeza, inclusive eu estava papirando ele ali e me deparei ali no capítulo 5 que fala sobre a verdadeira adoração, né? E até relata ali a experiência de João capítulo 4, versículo 24, que fala que Deus, ele é espírito e ele está procurando aí adoradores que o adorem em espírito. E aí me chamou muita atenção, Neuza, porque em João 6,63 a palavra de Deus diz que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Então, o canto na casa do Senhor, ou qualquer música para edificar e restaurar e transformar uma alma, né? E reconstruir um caráter em cima da verdade, tem que ter a letra que cura. E que letra é essa que cura? Aquela que é espírito e vida, que é a palavra de Deus, né? E falando nisso, eu já vou convidar aqui então para nós encerrar esse primeiro bloco aí com a Juliana, terminando aí com um cântico aí, Juliana. Fica à vontade, já está com o instrumento na mão aí e vamos ouvir um cântico então. Não, se você falar que eu tô com esse capítulo 5 também. Não. Olha só. Mas me tocou. Que bênção. Já tá aí o livro? Mostra aí o livro para nossa audiência então aí. Tá aqui, ó. Olha lá, ó. Tava Olha bem lá o no livro capítulo, dela. ó. Então aí, ó. Olha lá o Capítulo livro 5. E nós não combinamos, né? Porque aqui tudo é ao vivo. Eu vi, não. Que bom. Então vamos ouvir então um cântico então para nós terminar esse primeiro bloco e já após os comerciais nós entramos aí com o segundo bloco. Tá bom. Tem piedade de mim, meu Senhor, Tu és a minha vida. Fortalece-me, Senhor, olhe para mim. Tem piedade de mim, meu Senhor, Tu és a minha vida. Fortalece-me, Senhor, olhe para mim. As minhas forças e também a minha esperança. A Ti elevo os seus olhos. Meu socorro, meu Salvador, dá-me coragem, Senhor. Glória a Ti.
Letras que Curam.